E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e vamos falar de Star Wars novamente, mas dessa vez é pra falar de quadrinhos de Star Wars. Acabou de ser lançado esse encadernado aqui, Confronto na Lua dos Contrabandistas, e ele é o segundo arco dessa nova linha de quadrinhos de Star Wars, e nova porque é a linha de revistas que é considerada no universo dos filmes. E eu quero falar um pouco sobre o que eu achei dessa edição aqui e também sobre todo esse novo panorama de quadrinhos de Star Wars. Vou falar um pouco sobre o primeiro arco de histórias dessa linha também, enfim, também dar um panorama geral sobre quadrinhos de Star Wars, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Então, Star Wars Confronto na Lua dos Contrabandistas. Esse aqui é um encadernado brochura que compila as edições 7 a 12 da revista Star Wars, que é a nova publicação mensal de Star Wars dentro do cânone da franquia, ou seja, as histórias que são consideradas dentro do universo dos filmes. Essa edição aqui em específica é roteirizada pelo Jason Aaron e tem a arte do Simone Bianchi na edição 7 e do Stuart Immonen nas edições 8 a 12. Bom, vamos falar rapidinho sobre o que se trata a história, mas sem dar nenhum spoiler pra você poder ler aí tranquilo, só vou introduzir o que é. Tanto as histórias desse encadernado aqui, que é o segundo arco, quanto as do primeiro, se passam entre o episódio 4, Uma Nova Esperança, e episódio 5, Império Contra-Ataca, entre a destruição da Estrela da Morte e a base rebelde em Hoth. Ele começa, na verdade, com uma história meio que separada, que é uma história bônus focada no Obi-Wan. É uma memória, um relato dele ao qual o Luke Skywalker tem acesso, e aí você vê uma pequena aventura do Obi-Wan em Tatooine. Eu vou falar dessa história primeiro porque ela é bem rapidinha, uma história bônus e tal, mas ela é bem interessante. É uma história legal porque você tem o Obi-Wan ali dentro de um conflito em Tatooine, ele meio que lutando contra uns bandidinhos, uns caras que são tipo uma máfia. Só que a grande sacada dessa história, o grande obstáculo do Obi-Wan nessa história não é lutar contra esses bandidos. Ele tem poder de sobra pra lutar com esses caras, só que o grande obstáculo dele é não se revelar como Jedi, é não deixar ninguém perceber que ele é Obi-Wan Kenobi. Então ele tem que confrontar esses caras meio que de uma forma comedida, usando muito a inteligência dele, o poder dele de uma forma bem dosada, pra ninguém perceber que ele é um Jedi. E o gancho dessa situação, dele não poder liberar a força toda e lutar como ele sempre lutou, coloca ele ali num conflito interessante, porque ele se vê obrigado a segurar um pouco do senso de justiça dele. O Obi-Wan é um cara muito paladino, assim, esse herói clássico, o cara que luta pelo bem acima de qualquer coisa. E ele tem que segurar esse senso de justiça um pouco, porque ele não pode agir da mesma forma que ele sempre agiu. Ele tem que manter o disfarce dele pra priorizar a missão dele em Tatooine, que é ficar perto do Luke. E é uma história bacana, é um relato, né? Como eu falei, que o Luke tem acesso, e ao passo que o Luke vai vendo essa história, você também vai lendo isso como leitor. Essa edição é especificamente desenhada pelo Simone Bianchi, que eu acho que tem um traço que combina muito com esse teor da história. Não é um traço sujo, nem nada do tipo, mas ele é mais estilizado, só que eu acho que combina muito bem com essa estética desértica, meio selvagem de Tatooine. E aí, beleza, depois dessa historinha bônus do Obi-Wan que você entra no encadernado de fato, que é o Confronto na Lua dos Contrabandistas. E a trama desse encadernado aqui é o seguinte, ele acompanha núcleos bem divididos de personagens, assim, você tem cada grupinho agindo em um lugar diferente. Você tem o Luke e o R2 que estão viajando pelo espaço procurando meio que pelas relíquias do Jedi, pela história do Jedi. O Luke no final de Uma Nova Esperança é introduzido à força, né, ele começa a descobrir esse lado dele, e aí nesse período ele tá procurando entender isso aí. Até aquela leitura dele do relato do Obi-Wan induz ele mais ainda a entrar nessa jornada por buscas da história do Jedi e entender quem ele é. E aí você tem outro núcleo, que é a Leia e o Han Solo, que estão numa história sensacional. Foi a história que me chamou a atenção nesse encadernado aqui, quando eu li a história do que se tratava. O que acontece? O Han e a Leia estão viajando pela galáxia, procurando um lugar para nova base rebelde, e eles encontram uma frota imperial que obriga eles a se abrigarem num planeta lá remoto para esperar a tempestade passar. Só que enquanto eles estão nesse planeta, aparece um novo personagem chamado Sana Solo, que diz que não é ninguém menos do que a esposa do Han. E aí você já imagina, né? O Han Solo com a Leia lá, ele já tá dando aquela investida nela, aquele papinho de garanhão dele, e aí do nada aparece uma mulher dizendo que é a esposa do Han. Mas não é uma história bobinha de DR, de relacionamento, não. Tem ação, é Star Wars a parada, e eu vou introduzir um pouco da história pra vocês, sem nenhum spoiler, repetindo, e comentar também o que eu achei da trama do encadernado. Então, a minha definição pro tom desse encadernado aqui é meio que uma aventura de Star Wars clássico com um pouquinho de anabolizante. E eu explico o que eu quero dizer com um pouquinho de anabolizante. Calma aí, você vai entender. Quando eu digo que a aventura tem um tom de Star Wars clássico, é que eu quero dizer que as soluções que os personagens têm que arranjar pros conflitos e tal são criativas, elas são inventivas. Eles têm que improvisar as saídas deles dos problemas e tal. Porque os heróis de Star Wars, eles não são super máquinas de combate infalíveis, sabe? A grande vantagem deles é que eles têm uns aos outros ali pra se virar nas situações de problema.
E aí, além desse trabalho em equipe, você tem momentos pontuais onde os personagens mostram as suas habilidades excepcionais. Tipo o Luke, quando se concentra e usa a força. Só que não é algo atirado à torta e à direita, né? Nessa época, o Luke ainda tem muitos limites, ele ainda tá aprendendo a ser um Jedi, ele ainda é meio que um Padawan, na verdade. Então você tem essa alternância boa entre o momento que o cara, putz, eu preciso correr, eu preciso subir ali, eu preciso jogar isso aqui nesse cara, sei lá, eu preciso resolver isso aqui conversando, e os momentos que o cara realmente se mostra um Jedi, ou, por exemplo, o Han Solo pilota a nave dele e atira nos troopers pra se virar. Sempre contrastando com momentos que esses caras dão um jeito de alguma forma que te surpreende, sabe? Na base ali do trabalho em equipe. E aí agora explicando por que eu disse que é Star Wars clássico com anabolizantes, explicando essa parte de anabolizantes agora. Então, esses momentos de ação, que também são parte da estrutura de Star Wars, são presentes aqui nessa HQ. É óbvio que tem aqui porque Star Wars tem ação. Só que a escala dessa ação, desses momentos, é um pouquinho maior do que o que a gente estava acostumado a ver nos filmes da trilogia clássica. Mas isso é natural, porque os filmes da trilogia clássica eram filmes dos anos 70 e 80, sabe? Os caras não tinham muita tecnologia pra fazer a coisa acontecer com uma escala grande. E numa revista em quadrinhos, a ação só depende do roteiro e do desenhista, cara. Então é muito mais fácil de você fazer as coisas acontecerem. Então é bem natural que a ação realmente tome umas proporções um pouquinho maiores. Mas não é nada absurdo, não quebra o tom ali fiel a Star Wars, entendeu? Por exemplo, teve uma imagem que foi divulgada dessa revista aqui antes dela ser lançada nos Estados Unidos, que deixou muita gente reclamando aí, muita gente chocada. Ó, essa imagem aí, o Han Solo, a Leia e o Chewbacca com o sabre de luz na mão, mas isso aí não é nada demais. Parece algo super grandioso, absurdo, mas não é. É um momento muito rapidinho, meio que da história, e também não é spoiler. Eu vi essa imagem muito tempo antes de ler essa revista, porque foi a divulgação dessa edição, e não tem problema nenhum você ver ela antes da história. Mas não é nada demais, assim, ele cria meio que uma desculpinha pra fazer isso acontecer e nada muda muito na história. Eles não fazem nada com esses sabres que eles não fariam com blasters, entendeu? É isso. Então a respeito da ação, ok, eu gostei, achei maneiro. E partindo pra um ponto mais complexo da história agora, que são as personalidades desses personagens, que é um ponto meio complicado aí de você trabalhar. Eu digo complicado porque esses personagens já foram estabelecidos em outras obras, nos filmes de Star Wars no cinema, né? Então o cara não pode sair criando qualquer coisa que ele quiser, ele tem que respeitar a obra original. Mas eu acho que a história acerta sim. Eu senti muito que essas personalidades dos personagens na revista, isso como um todo, tá? Não só nesse segundo encadernado aqui, como no primeiro também. Avaliando todo esse 1 ano de edições aí que eles fizeram, eu acho que eles fizeram personalidades que respeitam muito bem o que foi estabelecido nos cinemas. Esses personagens aqui da HQ são realmente uma extensão do que a gente viu ali no cinema. É como se você conhecesse o Luke, o Han e a Leia lá de Star Wars, e você já tem intimidade com a personalidade deles, e aqui nessa revista você tá vendo essa personalidade se deparar com uma situação nova, mas é aquela mesma pessoa. E isso é difícil de ser feito, porque é complicado você contar novas histórias sobre personagens já completamente desenvolvidos. O cara não tem toda a liberdade do mundo, ele tem que seguir uma linha, e aí ele tem que ter uma história que se feche ali, que não ultrapasse os limites do que foi feito nos cinemas. Mas essas HQs pegam um recurso muito bom deixado pelos próprios filmes de Star Wars, porque o George Lucas era um visionário, cara. O que ele fez? Em Star Wars, ele estabelece um período entre os filmes ali que propositalmente você tem uma lacuna de acontecimentos. Entre o episódio 4 e o episódio 5, você tem uma passagem de tempo. Os filmes mostram isso pra você, que aconteceu muita coisa ali naquele meio tempo. Por exemplo, no episódio 4, o Luke Skywalker é um fazendeiro, um caipirão. E já no episódio 5, ele tá indo treinar com o Yoda, sabe? Ele tá virando um Jedi, ele já tem outra cabeça, ele é outro personagem. Então essas histórias aqui são condizentes com essa evolução do Luke. Tipo, quais acontecimentos podem refletir essa evolução do Luke que nos foi apresentada nos filmes? O contato dele com artefatos Jedi, da história do Jedi, é super plausível, então é algo muito bom de você ler. É super condizente com a construção dele nos filmes, sabe? Isso também vale pro Han e pra Leia, porque ali no episódio 5, eles já tem uma relação, eles já se olham de outro jeito e tal, eles já tem uma historinha. Então o que fazem nessa história aqui é colocar eles em aventuras ali que desenvolvem esse background dos dois. Colocam eles em situações ali que são condizentes com as mudanças dele do episódio 4 pro 5, entendeu? Então elas são histórias bem fechadinhas que fazem total sentido com a construção dos personagens dos filmes clássicos, que é o que a gente respeita como obra principal, né? Os filmes sempre tem que ser a maior obra. Então fechando aqui minha opinião sobre a história. É uma boa história, divertida, é um bom passatempo sobre Star Wars. Se você curte o que você viu nos filmes, você vai gostar do que você vai ver aqui. Você
tem uma extensão daquele conceito ali. Agora vamos falar do desenho também, que é parte crucial da HQ, né? Vamos falar do traço do Stuart Immonen. Eu acho o traço dele bem vivo, assim, bem característico pro tom dessa história mesmo. Eu gosto muito das cores que eles usam também, são realmente cores bem vivas, assim, algo que reflete bastante o tom da história. As capas também são bem bonitas, eu curti bastante a arte das capas, porque vem aqui dentro, né, do encadernado. E outra coisa importante é que em Star Wars você tem que desenhar os atores, né? Você tem que fazer o desenho do Han Solo como Harrison Ford, que é o que ele é de fato. Eu acho que ele captura muito bem a pose deles, cara. Olha só essa cena aqui, esse quadro, como o Han Solo tá se posicionando no desenho, de uma forma exatamente igual ao jeito que o Harrison Ford fica nos filmes, cara. Ele tem todo um trabalho de capturar a pose dos personagens que eu acho muito maneiro. É realmente uma versão em quadrinhos dos personagens do cinema. Eu achei muito bacana isso. Então, resumindo aqui sobre o segundo encadernado, eu gostei dele, eu confesso que eu achei até mais legal do que o primeiro, porque eu acho que ele tenta fazer algo mais próprio, mais independente dos filmes, a respeito, assim, de quais personagens ele usa como conflito e tal. O primeiro encadernado, você tem personagem clássico, conflitos, assim, que você fica de boca aberta, só que eu acabo achando que talvez seja algo muito grande pra eu ver fora dos filmes. Eu gostei de ler as histórias do primeiro encadernado, é claro, só que as histórias do segundo meio que me descem mais redondas, porque elas parecem ser mais naturais ali, algo meio que periférico em relação à história do Luke, o Han Solo e a Leia, entendeu? Foi algo mais natural de eu não ter visto ser retratado nos filmes, entendeu? É meio que isso, se encaixa mais como uma história paralela. Mas como um todo, eu tô curtindo essa linha de publicações de Star Wars, das novas revistas. Eu acho que o principal delas, elas cumprem, que é respeitar os personagens já feitos. Ela não tenta dar um passo maior que a perna, é uma história divertida pra você ler ali, você tem um pouquinho a mais de Star Wars respeitando a linha que já foi feita. Eu já comprei várias até, eu tenho uma do Vader, que é um encadernado também, que depois eu vou comentar por completo, vou fazer um vídeo pra isso aqui. Eu comprei até 2 vezes essa do Vader, eu comprei uma americana quando saiu nos Estados Unidos, porque eu tava lá, e depois comprei o encadernado brasileiro, eu comprei 2 vezes a parada. O colecionador é a raça, né, cara? Tem uma do Darth Maul também, que eu comprei, e eu tenho realmente bastante coisa de quadrinhos Star Wars. Eu tenho essas aqui, ó, que são antigaças, Império do Mal, isso aqui é dos anos 90, é velho, isso aqui é antes da trilogia prequel, não tinha Darth Maul quando isso aqui saiu. Uma história super maneira, mas eu acabo achando essas novas mais tranquilas de você ler, sabe? É uma leitura mais fluida, mais condizente aí com os filmes. Pra quem é fã de Star Wars, então, eu recomendo, é algo fácil de você ler, você não precisa se apegar muito à cronologia. Então, você pode pegar esse encadernado aqui direto, porque ele mesmo introduz o que você precisa saber pra entender a história. Por isso que eu falei que não era spoiler, porque ele mesmo explica um pouquinho. Tem as letrinhas clássicas de Star Wars introduzindo a história, então você pode pegar isso aqui e ler que você vai entender, você vai curtir. Se você puder comprar o primeiro, é melhor, é mais legal, porque ao invés de você ver as letrinhas explicando o que aconteceu, você vai ver a coisa acontecendo de fato. Aqui você vai ver tudo acontecendo, você vai achar mais maneiro. Isso aqui é fácil de encontrar ainda, tem várias lojas online aí, só você procurar. O nome é Skywalker Ataca. Beleza, então esse foi o vídeo de hoje aqui, eu gostei realmente dessa história, tanto que quis fazer um vídeo aqui, quis falar pra vocês sobre ela. Se você curtiu, deixa o seu like aí, o seu gostei, comenta se você lê HQs ou não, deixa eu conhecer a galera aí que tá vendo os vídeos, já me ajuda bastante. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu gostei, porque me ajuda demais, me incentiva pra caramba, me incentiva mais ainda se você compartilhar com seus amigos. Se você tiver alguém que você tá pensando aí que possa gostar de ler essa história, manda esse vídeo aí pra pessoa entender do que se tratam esses encadernados. E se inscreve no canal também, clica aí no sininho pra receber a notificação quando eu postar um vídeo novo, que aí você vai ficar ligado em tudo que eu vou botar aqui, beleza? Então eu espero vê-los na próxima, eu fico por aqui, valeu e um abraço.